essa mesma postura teria sido transmitida, diz o telegrama lá, pelo pré-candidato do PSDB à presidência, José Serra, segundo outro telegrama enviado a Washington em 2 de dezembro de 2009. O consulado envia o telegrama dizendo que o José Serra tinha apresentado também essa ideia. As regras vão mudar depois. Tipo, se eu for eleito, eu mudo isso. A questão é que ele não foi eleito, então a estratégia dele teve que mudar, né? O telegrama intitulado "A indústria do petróleo vai conseguir combater a lei do pré-sal" detalha a estratégia de lobby adotada pela indústria de petróleo no Congresso Nacional. E aí vocês imaginam, eles reconhecem que fizeram lobby e ia intensificar esse lobby no Senado. Quer dizer, no Congresso de modo geral, né? Lobistas da indústria do petróleo, aí você acha que a conversa é com base em quê? Ô, meu amigo, interesse nacional, eu sei que você é uma pessoa muito boa, em nome do seu país, vote a favor. Vocês acham que é assim, né? Que faz lobby. Vote a favor da indústria do petróleo dos Estados Unidos, eu estou te pedindo, só vim aqui te pedir. Vou te dar até um chaveirinho da minha empresa, como forma da minha... Vocês acham que é assim, né? Que faz que o lobby funciona no Congresso Nacional, a indústria de petróleo. Você sabe que ali rola um lobby pesadíssimo. E qual é a arma da indústria de petróleo? Vou dar um copo de petróleo para você. Qual é a arma que eles têm para pressionar? Interesse nacional? Não é. Eles até falam depois que, olha, se ficar falando que é interesse nacional, pode haver uma onda nacionalista. Vocês vão ver depois eles falando isso. Uma das maiores preocupações dos americanos era que o modelo de partilha favorecesse a competição chinesa, já que a empresa estatal da China poderia oferecer mais lucros ao governo brasileiro. Então, estava preocupado em perder esse mercado para a China. Aí a Patrícia Padral teria reclamado que o PSDB estava meio fraco nessa história. Nossos representantes estão dando mole, né? Teria reclamado da apatia da oposição, porque está entre aspas, está no telegrama. O PSDB não apareceu nesse debate. Segundo ela, José Serra se opunha à lei, mas não demonstrava, aspas, senso de urgência. Olha o que ela disse que o José Serra falou. Isso ela disse no telegrama que o José Serra teria dito. Deixe esses caras do PT fazerem o que eles quiserem. As rodadas de licitações não vão acontecer, e aí nós vamos mostrar a todos que o modelo antigo funcionava, e nós mudaremos de volta, teria dito o pré-candidato José Serra. Teria prometido. O caso, gente, não é só ele ter dito isso ou aquilo. O caso é ter um cara que foi candidato a presidente da República, prestando conta, tendo a orelha puxada por empresas estrangeiras de petróleo. Ele foi candidato a presidente do Brasil, e ele está prestando conta para a indústria de petróleo americana. Tá? Olha só os telegramas dizendo, não, o nosso cara lá está mole, vamos ter que dar um futucão nele. Você mostra como é que a pessoa vai assumir, e eu nem vou dizer onde ele está agora, que isso é um assunto para depois, nós estamos falando do passado. São as pecinhas, né? O jeito, segundo o Padral, era se resignar. Aí foi que ela disse, né? Eles são profissionais, nós somos amadores. Teria dito sobre o assessor da presidência, Marco Aurélio Garcia, e o secretário de comunicação, Franklin Martins, que foram os principais articuladores do Congresso para fazer passar essa lei. Ela falou, a indústria de petróleo não conseguiu e esses caras conseguiram. Aí, entre aspas, também no telegrama, com a indústria resignada com a aprovação da lei na Câmara dos Deputados, a estratégia agora é recrutar novos parceiros para trabalhar no Senado. É curioso como é que eles falam do nosso país assim, sabe? Isso parece normal para muita gente, mas eles estão falando como é que vão fazer aqui para a gente. Tá? Novos parceiros para trabalhar no Senado, buscando aprovar emendas essenciais da lei. Como, por exemplo, aquela que acabou sendo aprovada recentemente, proposta pelo Zé Serra, de eximir a obrigatoriedade da Petrobras de participar dos leilões. Buscando aprovar emendas essenciais na lei, assim como empurrar a decisão para depois das eleições de outubro, que eles tinham esperança de eleger o Zé Serra. Então vamos deixar então para depois, eles tinham esperança, era isso, eles estavam apostando nisso. Apostar no Senado, na eleição do Zé Serra, só que isso não aconteceu. Tá? O documento conclui com essa coisa. Entre
os parceiros que eles falaram que iam buscar, está no telegrama. Quais os novos parceiros? A OGX, do empresário Eike Batista, a Fiesp, aquela do patinho do impeachment, e a Confederação Nacional das Indústrias. Esses eram os parceiros que eles falaram no telegrama que ia buscar para poder ajudá-los a tomar conta do nosso petróleo. Lacerda, da ExxonMobil, disse que a indústria planeja fazer uma marcação cerrada no Senado, mas em todos os casos, a Exxon também iria trabalhar por conta própria para fazer lobby. As duas empresas, então, iriam estar ali no Senado fazendo marcação cerrada e a outra lá também trabalhando para fazer esse lobby no Senado. E gente, é coisa grande, tá? É coisa grande. É muito mais, eles têm um jeito muito mais fácil de convencer os políticos do que a gente. Tá? É muito dinheiro que rola. Isso tudo é passado. A estratégia deles era tentar mudar a lei no Senado, eleger o José Serra para poder mudar a lei, só que isso não aconteceu. Então imagina, aí fala, não aconteceu, perdemos, vou para casa, vou cuidar de outro lugar, né? E a Chevron afirmou que o futuro embaixador, Thomas Shannon, é o atual embaixador, não era futuro naquela época, poderia ter grande influência nesse debate e pressionou pela confirmação do nome desse embaixador no Congresso americano. As empresas foram lá no Congresso americano para poder aprovar o Thomas Shannon como embaixador do Brasil, porque ia atuar no interesse da indústria de petróleo, e claro, o governo americano se rende a isso porque é o petróleo, né? Eles dependem disso. Aí, aspas, está no telegrama, olha o jogo. As empresas vão ter que ser cuidadosas, conclui o documento. Diversos contatos no Congresso brasileiro avaliam que, ao falar mais abertamente sobre o assunto, as empresas de petróleo estrangeiras correm o risco de galvanizar o sentimento nacionalista sobre o tema e prejudicar a sua causa. Então, não podemos dizer que é o petróleo. Não podemos dizer que o interesse é esse. Então, agir com cautela. Elas sabem que se entra interesse nacionalista, se o debate vai ser o petróleo, podia ser complicado para elas. Então, olha, vamos agir na surdina. Isso antes da eleição de 2013. 2013 foi a eleição, né? 2014. Eleição de 2014, nós estamos em 2016, né? Eleição de 2014, tudo antes. Bom, o que aconteceu? A estratégia deles não deu certo. Em 2014, foi reeleito o presidente Dilma, e isso significaria que a lei do petróleo de partilha iria continuar. Os interesses das empresas não estavam sendo atendidos. Nós estamos falando de um país, Estados Unidos, que solta bomba na cabeça de mulher, de criança, de doente, destrói um país inteiro, que mata a gente para roubar petróleo. E todo mundo sabe disso. Nós estamos falando de um país que financia grupos terroristas, como foi até a Al-Qaeda recebeu dinheiro do IAR nos Estados Unidos da Síria. E eles acabaram pegando esse dinheiro e as armas formando o Estado Islâmico. Mas não tem nenhum escrúpulo. Dá arma para esse pessoal para eles poderem derrubar o Bashar al-Assad, porque é interesse estratégico e econômico ali naquela região que tem petróleo. Não tem nenhum escrúpulo. Derruba o governo, mata a gente para roubar petróleo. Nós estamos falando desse país. E não conseguiram, pela via secreta, né, de eleger o seu candidato, não conseguiram fazer valer os seus interesses. O problema é que o Brasil não tinha um ditador igual Saddam Hussein, então não pode invadir. Então, o que você deve imaginar que deve ter se passado pela cabeça deles? Bom, ainda na indústria de petróleo, uma outra evidência, um grupo muito atuante na recrutação de jovens a favor do impeachment foi o grupo Estudantes pela Liberdade. Se organizou nas universidades, pegava jovens das universidades para poder lutar pelo impeachment, para poder falar sobre a necessidade do Brasil ter um outro governo, fazer afirmações de que o Brasil era um país comunista, etc. Esse grupo surgiu nos Estados Unidos
nas dependências do instituto chamado Instituto Charles Koch, que é um instituto mantido pelas empresas de petróleo bilionárias dos irmãos Koch. Olha quem criou esse grupo. Um instituto ligado a uma das piores petroleiras dos Estados Unidos, que é dos irmãos Koch. Essa empresa foi denunciada por ser uma das maiores poluidoras e de roubarem petróleo até nas reservas indígenas dos Estados Unidos sem a permissão do Estado. Foi multada várias vezes e tal. São vorazes exploradores de petróleo. Esse grupo de jovens estudantes lutou pelo impeachment, fez manifestações no Brasil e estão na defesa do governo interino do Temer. Um grupo que foi montado no Instituto de uma Indústria de Petróleo. Eu estava falando isso numa palestra com o pessoal da economia lá da UFES, e tinha uma menina que era do grupo. Eu falei que o grupo Estudantes pela Liberdade era financiado pela indústria de petróleo. Aí ela na hora falou assim, você tem prova? Você não tem prova? Aí a coordenadora falou, olha, na hora do debate, né, você pode falar, você pode colocar suas questões, mas agora não. E eu falei o seguinte, eu não posso dar prova nenhuma aqui. Como é que eu vou apresentar provas? Então eu posso apresentar os links, os locais onde você pode buscar essa prova. Não tem como provar nada aqui. Não tem como mostrar informações. Mas depois eu vou passar de onde peguei essas informações. Bom, aí quando chegou na hora do debate, passaram a palavra para a menina, ela falou assim, porque fala que a gente é financiado pela indústria de petróleo, mas não é isso. Nós somos o correlato desse grupo nos Estados Unidos, que foi formado no instituto que é mantido pela indústria de petróleo. Eu falei, bom, a prova que você me pediu, você deu. Foi prova maior. Não, porque a gente não recebe dinheiro, eu nunca recebi nada. Não é isso. Não é isso que eu estou falando.